Ué, por que será? Você tá me vendo, Andressa? Não, ué, que estranho, hein? Peraí, Tá deixa eu ver virado. aqui. Tá virado, né? Peraí. Ah, aqui, pronto. Boa noite, pessoal, para quem tá entrando. Boa noite, já tem gente aí, hein? Vamos ver. Ó, o pessoal já tá aí. Vitor, Bruna, Cris. Legal. Vamos esperar o pessoal ir entrando aqui. Enquanto isso, eu tá fazendo os ajustes técnicos, os ajustes capilares. Pronto. Aí, deixa eu me posicionar. Preparar também meu bloquinho de notas aqui. Esperar mais uns minutinhos. Maravilha, o pessoal tá chegando aí. Boa noite para quem já tá aí. Boa noite, pessoal. Nosso campo de comentários está habilitado aqui, né, Andressa? Uhum. Sim. Certo. Estou Esperar um ajustando pouquinho meu, que não meu tá. pedestal para minha visualização, para visualização do pessoal ficar boa. Vamos ver se aqui fica legal. Aí. Tô travando um pouco, tem que botar na 5G. Hum. Tô travando um pouco. Agora você tá. Tô te vendo normal. Tá. Fala comigo, vamos ver. Tô travando? Não? Não, não. Tá. Caiu um pouquinho a resolução. Agora eu não sei se foi aqui ou aí. A imagem ficou um pouquinho mais Pode ser minha pixeladinha, tá? internet um pouco. É? Tá. Agora ficou Melhorou? boa. Agora ficou perfeita. Tá. Então pronto. 19 horas, hein? 19 horinhas. Cá estamos. Boa noite, Andressa. Boa noite, João. Tudo certo? Tudo certo? Vamos. Vamos Boa ver noite, pessoal. Boa noite para quem tá quem tá chegando. aí. Boa noite para quem tá chegando. Boa noite, Temos, Thaís. por enquanto, 4 que entraram. Uhum. Joel, a Thaís, a Cris. Maravilha. Vou esperar mais uns 2 minutinhos. É, Pra que eu acho que gente. o pessoal colocou lembrete, né? Tá entrando agora. Se ajeitar. Já vão pensando, quem está online aí, já vão pensando nas perguntas. Se vocês surgirem depois, vão anotando. Faremos as anotações aqui das perguntas para distribuir também a resposta delas ao longo da apresentação. Isso, vamos fazendo as perguntas no chat que a gente vai acompanhando daí. Aí, ó, a Paula chegou. Boa noite, Paula. Maravilha. Fala. Mandaram mensagem para mim, altas expectativas. Mandaram mensagem criticando a data da live. Não Porque nos eu falei, mata. a data da live já é um teste para ver qual o seu nível de sacrifício possível para atingir o cargo dos sonhos. Se você não passou Exatamente. do crivo data da live, você não tem chances. Exatamente. Bem, Muito bem, bom, já deixei aqui também alguns materiais aqui para eu poder consultar, poder falar com o pessoal. E abrir aqui meu bloco de notas. Vamos lá. vamos começar então. Vamos começando? Então tá bom, já deu 19:02, né? O pessoal já vai entrando aí, já temos 9, então vamos lá. Vamos lá. Então, pessoal, boa noite para quem está chegando. Estamos aqui então hoje para contar a nossa trajetória nos concursos, minha e do João. Então vai ser um bate-papo, vocês podem ir fazendo perguntas no chat, qualquer dúvida que vocês tenham a gente vai respondendo durante a live. Então a gente vai falar sobre reprovações, aprovações, o que a gente fez de certo, o que a gente fez de errado, como manter a constância, disciplina e não desanimar no meio do caminho, né? E às Perfeito. 7h30, então, a gente vai abrir as vagas, as inscrições para a mentoria.
E a gente vai falar um pouquinho mais dela mais pro final da live, depois da abertura das vagas às 7h30. Então, eu vou começar primeiro contando um pouco da minha história. Eu vou tentar ser breve. Deixa eu te interromper antes de você começar, Andrés. Só porque a Thaís mandou ir ao jantar, fica para outra noite. Eu queria fazer uma pausa para ler elas. Verdade, é verdade. Só os Vai lá, fortes. Andrés. Só os fortes. Só os fortes. Bom, eu presto concurso desde os meus 18 anos, quando eu ainda estava no comecinho da faculdade. Isso lá em 2004. Faz tempo. Então, na época, eu prestava concurso de banco, eu era muito nova, né? Banco, empresa pública, fazia tudo que aparecia, assim, mas porque eu não tinha nada, estava estagiando, então qualquer coisa que viesse era melhor. E a minha primeira nomeação, então, foi no começo de 2010, numa sociedade de economia mista aqui do estado, uma companhia de energia elétrica. Eu tinha 23 anos. E meu cargo era assistente administrativo e minha função era teleatendente, marketing. E, na época, eu era estagiária da Defensoria Pública, então, para mim, foi uma mudança radical, assim. Eu saí do estágio, que na época pagava pouco, né, para um emprego público, que era bem bom na época, assim. E foi uma grande mudança de vida, porque eu morava numa cidade que ficava 1h30, 2h30 de Porto Alegre, e a vaga era para Porto Alegre. E eu estava na faculdade, então eu não ia me mudar, né? Então eu tinha que viajar todos os dias, de 1h30, 2 horas para trabalhar. E aqui vai uma primeira dica, então, porque eu saía bem cedo de casa, eu saía umas 5h30. Tinha trajeto, trabalhava e ia direto para a faculdade no final do dia. E todo esse período de trajeto, eu aproveitava para estudar. Então eu levava o que eu podia de materiais, assistia videoaula. Naquela época não era tão forte o áudio, né, a aula em áudio, mas eu conseguia, eu gravava. Enfim, eu aproveitava bastante o tempo de deslocamento. Porque E era aí bastante. você já tocou num ponto que eu bato muito, sempre bati desde a época que eu fazia mentoria, mas até hoje conversando com conhecidos, pessoal da vara, secretário, estagiário que está estudando, aproveitamento do tempo, tempo útil, né? Que é o nosso ativo mais valioso, você, André, você sabe muito bem. Nada para o concurseiro vale mais do que o tempo. Então, não existe tempo perdido. É aquela história, brincadeira, mas é verdade, do pessoal que cola post-it na frente da privada no banheiro. É piada, mas não é. Então, Isso legal. Tempo de eu nunca trânsito fiz, mas tem tem gente que que faz. ser aproveitado. Esse da privada a gente pode deixar passar. Mas o tempo do trânsito, deslocamento, não dá para ficar olhando para a janela ali, olhando para o nada. Ou agora, né, que agora tem celular e tal. E sim aproveitar mesmo, ler e estar aí aproveitando o máximo possível. Com certeza. E aí, então, nesse período, então, faculdade, trabalhava em Porto Alegre e aproveitava o deslocamento. Então, eu fiquei 4 anos fazendo isso. 2 anos até eu me formar e 2 anos já formada. E em 2011, fazia uns meses nesse cargo, primeiro cargo, eu prestei o primeiro concurso da IT. Na época, já tinha um gosto pela trabalhista, porque eu tinha feito estágio na Justiça do Trabalho, e eu já tinha gostado muito da Justiça do Trabalho, então eu fiz um cursinho presencial naquela época, que era bem comum, né? Estudei muito para a prova objetiva e estava bem confiante. Só que na época, eu cometi um grande erro, que não foi estudar para redação. Eu achava, naquela época, que a redação era igual ao vestibular, e eu escrevia bem, sempre escrevi muito bem, então eu pensei, não preciso estudar, né? Vou me dar bem. E me dei mal. Então, eu errei, eu lembro que eu errei só 10 questões objetivas, naquela época era uma nota bem boa. Dava para passar. Dava pra passar. E eu tirei 5,5 na redação. Bem mal, bem mal. Eles foram generosos comigo ainda. E aí, então... E isso ficou uma lição bem grande para mim já na época, porque a redação, principalmente para servidor, né? Ela nomeia, ela é responsável por nomear, classificar bem o candidato. Então, ela pode fazer ou tu subir muitas posições ou cair muitas posições, que foi o que aconteceu comigo lá naquela época. E eu aprendi tanto que em 2023, quando eu fui nomeada nos concursos do TRT 9 agora e do 4, no TRT 9 eu tirei a maior nota de técnico na redação, foi 9,96,5. Tanto eu postei aqui no meu feed, tem a redação pra galera olhar. Uhum. E essa nota me fez subir mais de 600 posições. Então eu saí de 700 e pouco e fui para 98.
Nossa. Para vocês verem a importância que tem a redação, que eu Eu aprendi. também ressaltar isso. Quando chegar a minha parte, eu vou comentar isso. Foi doída, aquela vez eu fiquei bem chateada, assim, porque foi culpa minha, né? Eu negligenciei, enfim, não sabia, era muito inexperiente ainda, não tinha A noção gente da importância da aprendendo, né, redação. na jornada, faz parte, faz parte. Faz parte. E, então, assim, retomando, em 2012, foi um ano depois desse concurso do TRT, eu me formei, então passei na OAB, logo depois que eu me formei, passei. Eu advoguei um pouquinho, mas eu não queria advogar, nunca quis advogar. Eu queria um concurso público, isso eu já tinha bem certo, assim, desde o início, quando eu entrei na faculdade, eu entrei já pensando no concurso, né? A família dizia que direito era muito bom, abria muitas portas, enfim, então eu já tinha isso na cabeça. E nesse período, então, de formada já, de 2012 a 2014, eu fiz muitos concursos e estudei do jeito que eu achava certo, assim. Para servidor, deu certo na época. Hoje eu acho que já não daria mais tanto. Hoje a régua Mas subiu bastante, né? eu acho não, tenho certeza que a régua dos candidatos é bem mais alta, até por causa da informada, da tecnologia, da internet, então é bem diferente. Eu E todo mundo comecei só aprendeu com a estudar concurso. também, né? Tem esse Isso, detalhe também. primeiro concurso eu comprei a apostila física, Uhum. então mudou muita coisa, né? Mas naquela época deu certo. Então eu passei e fui nomeada em 2 concursos, um atrás do outro, em 2014, para fiscal escrevente aqui do TJ do Rio Grande do Sul e para auxiliar técnico do Ministério Público do Paraná. E aí esse concurso lá do Paraná foi o primeiro concurso que eu fiquei muito bem classificada, assim. Eu lembro que no dia que saiu o resultado eu chorei, porque assim, eu fiquei em 9º lugar. E eu Olha que jamais legal. imaginei que eu ia ficar. Eu achava que quem Caramba. passava os 10 primeiros era gente fora da curva. Alienígena que passa entre os 10 primeiros. Eu E também eu achava isso, eu também achava tomei um isso. susto bem grande, assim. E eu fiquei muito feliz. Nossa, foi muito emocionante. E isso que demorou um ano para minha nomeação, Para porque estava nomear. sem orçamento, enfim. Eu achei que me chamar logo, no fim demorou um tempinho, mas fui chamada. E aí eu fui, então, Só para vou te Curitiba. interromper um segundinho, Andressa, só porque o pessoal está entrando aí, estamos com 13, né? O pessoal que está chegando, a Andressa está contando um pouquinho da trajetória dela, tá? Nos concursos, depois eu vou contar rapidamente a minha, e a gente já passa aí para os detalhes da mentoria, do curso. Acompanhem aí, podem enviar dúvidas, comentários. Enquanto um estiver falando, o outro vai estar acompanhando aqui os comentários, anotando, tá? Para a gente responder em tempo, podem interagir com a gente, inclusive a live é gostoso por isso, né? E vamos lá. Pode continuar, Andressa. Obrigado. E assim, como eu estava falando, eu nunca fui um gênio, sempre fui muito dedicada, desde o colégio, assim. Mas eu não me considero uma pessoa fora da curva. Então, o fato de eu ter passado muito bem classificada é fruto de dedicação e esforço. Então, todo mundo pode conseguir. Então, vocês não fiquem pensando que eu sou um gênio, superdotada, enfim. Não. Eu sempre estudei muito, eu sempre estudei sempre, né? Claro, com altos e baixos, uma época um pouco mais, outra época menos horas, mas sempre estudei. E sempre trabalhei. Sempre estagiei ou trabalhei. Então, eu nunca só estudei, né? Então, também é possível. Fim de escola pública, eu estudei só nos 2 últimos anos do colégio em escola particular. Então, é possível. É só se dedicar. Então, nessa época, eu decidi ir para Curitiba. Eu morava aqui no Rio Grande do Sul, né, onde eu moro hoje. E fui para lá porque o cargo era melhor remunerado que o oficial escrevente daqui. E a lotação era melhor, Curitiba era melhor. Eu ia ir para o interior do estado, aqui numa cidade bem pequenininha, bem precária. E aí eu pesei, então, fui para Curitiba. Fiquei 6 meses lá. E aqui vai uma outra dica para quem faz concursos fora do seu estado. Na época, eu me achava muito corajosa, assim, tava tudo certo, né? Ficar longe da família, eu era nova, tinha 26, 27 anos, e foi bem difícil. Então, para quem for fazer concurso fora do seu estado, pense bem antes de fazer, porque para assumir é bem complicado. Então, foram 6 É meses uma bem difíceis mudança para de mim. vida muito grande, né? Eu Só mandar amadureci uma boa muito. noite aqui para Toga Magis MP, que mandou uma boa noite, professores, aqui para nós. Boa noite, bem-vinda. Eu também passei pelo mesmo que você. Eu não prestei fora do estado, mas eu fui para uma cidade que era no extremo oposto do meu estado. Então foi praticamente mudar de estado. Assim, eram 400 quilômetros de distância.
E só que eu tinha 22. Então foi muito, muito difícil, assim. É aquele período de você, meu Deus, fazer as malas e comprar passagem só de ida, sabe? É duro. Claro, é muito importante porque também você amadurece e eu defendo isso, mas eu não vou dizer que é fácil, não vou romantizar dizendo que é fácil, não, mas É, faz não é. parte da vida, né? Foi muito importante, eu não me arrependo. Não faria diferente, porque fez diferença para quem eu sou hoje, assim. Mas não é fácil. Então, Não é sabe, fácil, não é fácil. se vocês forem tomar essa decisão, sabem que não é fácil. Enfim, mas daí o que aconteceu? Eu tinha feito um concurso da Defensoria Pública aqui do Estado para analista, só que analista não costuma chamar muita gente, né? E eu tinha ficado numa classificação ruim, assim, 400 e pouco. Só que chamaram muita gente. Muita gente desistiu, teve muita rotatividade no concurso, e eu fui chamada no finalzinho da validade, então, isso já em 2015. Coisa boa, legal. E aí eu voltei para casa. Isso é analista da Defensoria, né? Isso, voltei para casa e fiquei 7 anos como analista. E aí, esse período aqui foi um período que muita gente acomoda, né? E eu acomodei um pouco, assim. Deu salário que é bom, né? Já fica rico. Todo mundo se perguntassem para mim na época, eu falava que eu estava estudando. Eu sempre estava estudando, mas não. Hoje eu vejo que não. Eu não estava estudando, eu estudava de vez em quando. E não tinha constância, não tinha método, não tinha nada. Né? Então, e aí foi que eu decidi começar a fazer concursos para membro, então para carreiras de juiz, promotor, enfim. E aí eu vi que o meu estudo lá de servidor não ia dar certo. Ele não estava dando certo, eu comecei a fazer várias provas e tive várias aprovações horrorosas. Já fica difícil também você progredir sem método, né? Não, eu não tinha noção de como era estudar, né? E aí, nisso se passaram 4 anos, então. E aqui, também uma coisa importante que hoje eu vejo é escolher a carreira. Porque eu não vim da faculdade com uma coisa definida, que era área trabalhista como hoje eu sei, né? Na época eu não sabia. Eu sabia que eu queria um cargo que me remunerasse bem, que tivesse, né, importância, assim. Eu não queria ficar no cargo de meio, né, que a gente chama. Mas eu não sabia o que eu queria. Então, por isso eu acho que eu fiquei tão perdida nessa época. Porque eu não tinha, daí eu fazia todos os concursos que abriam. Estadual, procuradorias, defensoria, tudo. Delegado, defensoria, tudo. E você se tornou concurseiro pato? Eu era o concurseiro de reta final, né? Eu concurseiro que pulava de edital em edital. Eu fiz isso muito tempo. Entre os meus colegas, a gente chamava de concurseiro pato. Porque o pato não nada direito, não voa direito e não anda direito. Mas ele faz tudo. Ele nada, voa e anda, mas ele não faz nada direito. Aí o pessoal que prestava magistratura federal, prestava magistratura estadual e prestava magistratura trabalhista. E não passava em nada, porque virou o pretenso magistrado pato. Né? Não é nem estadual, nem federal, nem trabalhista. Isso. Porque assim, a gente tem que se dedicar. E apesar das carreiras as provas serem matérias similares, por exemplo, para delegado, que eu estudei um tempo para delegado, eu fiz estudando 1 ano para delegado. Penal é muito pesado, né? Penal, processo penal. Para defensoria, que foi uma carreira que eu estudei um tempo também, humanos é muito pesado. Para procuradorias, que foi uma carreira que eu estudei muito tempo também, tributário é bem pesado. Então não tem como conciliar. É impossível. É impossível. Você tem que manter, tem que decidir o que você quer, o porquê que você quer, tem que se identificar com a carreira, tem que ser uma carreira que realmente faça sentido. E, para mim, essa virada de chave foi total, essencial. Foi o momento que eu pensei, não, agora eu vou seguir para trabalhista e vou ficar nela até o final, eu não vou mais mudar de área. E a diferença entre você querer passar numa prova e querer atingir um cargo, ou até um olerite, e você, de fato, querer exercer uma função. Quando você olha o juiz presidindo uma audiência e fala, caramba, eu quero fazer isso também. Aí você atinge um outro nível de nirvana, que é muito diferente da tua tia Zélia vir falar pra você, teu primo virou juiz e ele ganha tanto, eu quero ganhar também. Você vai lá fazer, muda muito a dinâmica. E o seu empenho e a dedicação. Isso muda porque o estudo ele não se torna uma coisa tão mais mecânica, né, para passar na prova. Tu tem um outro objetivo. Exatamente. De ser aquela pessoa que você quer ser. É bem diferente do que só passar na prova, marcar xizinho, enfim, né? E aí, então, no meio do caminho, em 2019, eu conheci o MPT.
E aí, ali pra mim, foi que eu vi que realmente eu não queria pra área, né? E Sofredora, hein? MPT. Podia ser qualquer cargo. Mas o cargo é lindo mesmo, a carreira é maravilhosa. nossa, muito. E em Hum. 2020, então, eu fiz a prova, estudava meses para o MPT e levei um balde de água fria, né? Qual que foi Além essa de eu não prova? Qual conseguir, ano? 2020. Ah, eu fiz essa aí. Mas eu tomei uma surra. Mas uma surra. Quantas vezes? Você ficou com quantos pontos no final? Eu nem me lembro, eu não lembro porque eu joguei a prova. Ah, Eu tá. fiz porque Nossa. eu não deveria ter feito, né? Mas eu Essa eu acho que deveria eu ter fiz feito. 40, uma Eu coisa. fiz acho que 43. Uma coisa Essa eu assim. perdi o caminho de casa. Essa eu saí. Eu lembro que eu saí, foi numa escola em Curitiba que eu fiz a prova. E eu sabe quando você sai e bota a mão na cabeça? E fica, meu Deus do céu, eu deveria ter feito outra faculdade, eu acho. Essa eu questionei. Essa eu questionei minha vida, a existência e o universo, assim. Não, eu Tudo nem bem, consegui terminar a prova. sobrevivemos, né, André? Eu não terminei a prova, né? Tive que chutar as últimas, assim, na correria. E eu saí desnorteada. Mas é aquilo, eu não tinha feito nenhum simulado. Eu nem sabia o que eu estava fazendo ali, Hum, né? Não sabia nem onde hum, eu tinha tido. Mas, enfim, foi importante para eu ver que, né, não é qualquer estudo que ia me fazer passar. E aí, em 2020, então, veio a pandemia. E nesse período eu segui estudando. E foi aí que eu ganhei constância. Então, com a pandemia, a gente teve que ficar em casa, né? Eu aproveitei esse momento para pegar ritmo, mas eu estudava 1h30, 2 horas e ficava exausta, porque eu não tinha ritmo nenhum. Até então eu estudava de vez em quando. uhum. E aí eu pensei, não, agora eu vou estudar. E eu comecei a cronometrar. E aí eu vi que era bem puxado porque eu não tinha hábito, né? Quando tu não tem hábito é bem difícil no início. E é normal, faz parte, no início é assim mesmo. É isso E aí. na época, como eu tinha essa dificuldade de não saber como estudar, não ter método, eu peguei e fui para esse lado. Então, eu li vários livros. Eu li aquele famoso do William Douglas, de como passar em concurso. Li Ah, do Fernando a Mesquita. Bíblia, o clássico. Muito bom. O livro dele é muito bom, do William. Li do Fernando Mesquita sobre o ciclo EAR, que é muito bom também. Li vários sobre hábitos, aprendizado, sobre como funciona o cérebro. E isso, até hoje, eu levo comigo, assim. Fez muita diferença, porque entender como a gente funciona também ajuda, né? Ajuda a Total, absorver mais total. conteúdo. Uhum. E em 2021, então, ainda na pandemia, eu estava num ritmo bom, e aí não tinha concurso, eu fiz todos que abriram. Oi. Apesar de eu já ter firme que eu ia fazer trabalhista, não tinha concurso trabalhista, né? E não tinha Uhum. perspectiva nenhuma, não tinha nem previsão. Você passou pelo limbo junto comigo, eu tava nessa aí também. E o E pessoal dizendo, aí, desiste, desiste, a trabalhista vai acabar. Bora pra isso. magistratura estadual. Já pensou em ser delegado? Desiste, desiste. Foi bem isso. Aí abri o concurso da PF, eu estudei para concurso delegado da Polícia Federal. E aí peguei isso de procuradorias, que era o mais próximo da gente, né? Querendo ou não, tem Uhum, trabalhista, uhum. então É verdade. um pouquinho eu vou poder aproveitar. E aí eu passei então para a lista da PGE, acabei passando, que nem todo estudo é perdido, né? Acabei passando para a lista da PGE, mas não passava nos concursos que eu fazia. Foi como eu comentei antes, eu era concurseira de reta final, eu atirava tudo que é lado. E eu não passava porque não dava tempo de eu consolidar um estudo É. para Ah. magistratura estadual, para defensoria, Uhum. para delegado. Não dava tempo, porque eu saía um edital, eu estudava para aquele edital, fazia a prova e Uhum. reprovava. Então, até teve uns concursos que eu fiquei bem próximo, assim, da objetiva do corte, mas eu não ia Ficava passar. sempre ali, né? Ficava sempre, né? Eu não ia passar, e mesmo se eu tivesse passado para as próximas fases, eu não ia passar adiante. Eu ia morrer Uhum. na segunda fase, provavelmente, né, na terceira fase. E aí eu pensei, não, chega, né? Eu não vou mais fazer. Fiquei 1 ano e pouco fazendo provas do que é lado, assim. Aí eu parei. E aí eu fui aprovada, nomeada, fiz concurso de analista da Procuradoria aqui do Estado. Fiz de novo uma ótima classificação, eu fiquei em 46 no Estado, e em primeiro lugar na minha região. E foi bom, daí eu saí da defensoria, porque eu trabalhei 7 anos na área criminal, e querendo ou não, para mim estava pesado já, eu estava querendo mudar, Uhum. né? Então eu fui para a PGE, totalmente diferente, né? Administrativo, Totalmente lei, diferente. ambiental, foi muito bom, uma experiência Uhum. muito boa para mim. E em 2022 veio enxurrada de TRTs. E aí Uhum. eu pensei, agora, agora que eu vou entrar para trabalhista. Porque desde 2011 eu estava com aquele negócio mal resolvido, que eu não tinha passado por causa da redação.
E eu pensei, agora é o momento. Então, todos os concursos que eu pude fazer, que eu pude viajar, eu fiz. 11 E aí, anos para sua redenção. sim, muito tempo. E aí, eu fui nomeada, então, TRT9, eu fiquei em 98, que foi o concurso que eu comentei antes, que eu subi mais posições, e TRT4, que é o que eu tô, que eu fiquei em 86. Muito bom. E que eu tô até hoje, vai fazer 3 anos, agora eu vou ficar estável em Ah, que agosto. legal, tá acabando o probatório. E Tá você acabando. fez técnico analista ou fez direto para analista? Fez direto para analista, né? Porque você já era analista da PGE, né? Não, eu fiz os dois, mas Fez para os dois. analista eu fiquei mal classificado. Não Ah, fui tá. bem. E você preferiu ser técnica na JT em relação a analista da PGE? Uhum, sim, Ah, sim. legal, legal. Eu saí da analista porque, apesar de ser analista, a remuneração do técnico do trabalho é bem melhor. Ah, é? Olha, eu não Uhum, sabia. uhum. Interessante. O Legal. estado aqui não remunera muito bem os analistas. E aí, hoje, o seu cargo atual é técnica da Justiça do Trabalho, Isso. E do assim, TRT4. o TRT4, faz 2 anos que eu tô como assistente. Você está como assistente, legal. Isso. E aí, então, 2022, terminando um pouquinho a minha história, em 2022 eu fiz o segundo concurso da RT. Meu, né? Meu segundo concurso, eu fiquei a 10 pontos do corte. Já não foi aquele horror de 2020. E em 2023 fiz o concurso da Magistratura do Trabalho, o primeiro concurso que eu fiz da Magis. Fui aprovada na primeira fase, mas eu nunca tinha estudado para as fases escritas. Então eu caí de paraquedas. 3 meses ali, mais ou menos, entre as fases, eu fiz o que Para deu. quem não sabe, está na live, eu e a Andressa ficamos hospedados no mesmo hotel na segunda fase. Você conheci ela no restaurante, tomando café da manhã no hotel. Ah, você veio fazer o concurso? Ela veio fazer o concurso. Legal. E aí isso culminou no fato que a gente foi de carona com um amigo meu, Luiz. A gente foi juntos, os três, fazer a Foi prova bem bom. escrita. Eu me lembro bem desse dia, tenho uma memória afetiva. Não, foi ótimo. E foi uma experiência muito boa para mim, né? Então, ter passado na segunda fase, foi a primeira segunda fase. Então, fiz prova de segunda fase, consegui terminar, não consegui terminar as questões, mas consegui terminar a prova de sentença, que para mim, então, foi uma coisa muito. Uma vitória já, né? Porque eu nunca tinha estudado mas não tem como. Tem que estudar para todas as fases É, concomitantes. é, Porque não dá tempo, não dá tempo. realmente. Muito conhecimento acumulado que tem que ter, de muito tempo, muito treino, muito, muito treino. Não tem outro segredo de passar, né, na prova, o João vai poder falar depois. E em 2024 eu fiz meu terceiro concurso da MPT e fiquei por 2 pontos na primeira fase. Puxa Essa vida. doeu. Essa doeu. Essa eu fiquei mal, assim, fiquei É, mal um tempinho. Fiquei de luto. isso é uma Mas faz coisa, viu, pessoal? parte. Quanto E assim, mais preparado você tá, mais dói a reprovação. E aí entra o paradoxo do concurseiro de sucesso, porque ele está muito preparado, ele está ao ponto de passar, e a reprovação dói tanto que ele normalmente pensa em desistir. Só que é bem nesse ponto que você não pode desistir, porque normalmente você já vai passar no próximo, sabe? Mas é dolorido entre alguém dizer para você não desista e você de fato se levantar da porrada e não desistir é bem complicado. tanto que naquele ano teve concurso para FT. Aí eu me inscrevi, nada a ver, né? Porque eu tava de luto pela prova, porque É o como eu luto. fiquei, Sim. no limbo, foi a primeira vez que eu estudei para a segunda fase do MPT, né? E é ótimo, é maravilhoso dar para a segunda fase, é lindo, é se aprofundar nas doutrinas, e foi ali que eu tive certeza do que eu quero cada vez mais, assim. E aí eu fiquei bem mal por isso, porque os professores deram um pouco de esperança pra gente, né? Mas não deu. E aí veio o concurso da FT, me inscrevi, mas fiquei um mês e pouco estudando ali. Desisti, nem fui fazer a prova. E aí veio o Enem, no mesmo ano. E aí o Enem 1 eu não prestei, porque ele foi um final de semana depois do MPT e eu não tinha estudado, não fazia sentido fazer assim, não fui. E então eu estudei pro Enem 2 e passei. Boa. Graças a Deus. E assim, uma lição que eu tiro tanto da Magis, da primeira fase, por eu ter passado de primeira, tanto do Enem, o que fez a diferença para mim foi a revisão. Mas não qualquer revisão. Não a revisão do cursinho, não a revisão de véspera, a revisão do meu material. Naquela época da Magis, os 30 dias, antes dos 30 dias, eu fiz uns 2, 3 simulados.
E eu mapeei o que eu precisava melhorar. E aí, nos 30 dias, eu peguei e fiz um cronograma. Eu montei meu cronograma de 30 dias eu brincava, era 30 dias de guerra, assim. Isso aí. Então, eu foquei naquilo que eu precisava melhorar. E deu certo, porque a prova estava muito difícil. FGV, né? Muito difícil, sempre. E aí, no Enem, eu fiz a mesma coisa. Só que no Enem, eu já tinha o meu Anki. Meu Anki, eu comecei a montar ele final de 2023, depois do concurso da Magis, depois da reprovação ali. E ele eu usei para Enem. Então, eu revisei uma revisão ativa, né? Quem conhece o Anki são os flashcards. Então, é uma revisão ativa, como se fossem questões, mas é o teu material, era o meu material, era o que eu tinha dificuldade. Então, para mim, Artesanal, self-made. Isso eu fiz. Eu fiz desde o primeiro card. Então, assim, os 30 dias pré-ENAM foram decisivos. Eu consegui passar por isso, assim. Porque antigamente, o que eu fazia? Quando eu era concurseira de reta final, eu ficava estudando, eu não revisava. Porque o que acontecia? Eu não tinha bagagem para revisar, eu não tinha meses ou anos de estudo para parar e pensar, não, agora eu vou revisar. Não, eu era concurseira que pulava de edital em edital. Então, o que eu tinha que fazer nos últimos semanas? Estudar, aprender, né? Eu queria aprender, não tinha conhecimento suficiente para parar, não, vou revisar. E eu não passava, porque eu não revisava e porque eu não tinha base, né? Também, duas coisas. Mas, enfim, então essa questão do material próprio é bem importante. Material comprado é complicado, né? Qualquer material que seja. Né? Porque, assim, até hoje, os cards que eu crio, eu lembro de tudo que eu escrevi. Nisso eu e uma coisa, pessoal, que é legal, que eu e a Andressa, a gente conversa há muito tempo, ela já até foi aluna da minha turma de dissertativas do magistrar, mas é que a gente concorda em muitos aspectos dos estudos, assim. Tanto que eu mostrei o meu método para ela e ela viu muitas coisas em comum com a forma com que ela estuda e eu vi muitas coisas em comum com a forma que ela se organiza, por isso que a gente resolveu se organizar nessa parceria, porque a gente acredita no que a gente está falando aqui, tanto eu acredito no que ela está fazendo, quanto ela acredita no que eu fiz e faço, tá? E agora eu vou pegar, tem uma dúvida da Toga Mágica MP que mandou aqui, tenho medo de estudar para analista de TRT e me atrasar para o concomitante de MPT mais magistratura, como conciliar esses três? Primeiramente, Toga Mágica MP, me mande aqui no chat se você já é concursada ou se é concurseira 100%, assim. Se você não tiver nenhum cargo, a resposta muda. Por acaso, eu já conversei também com a Andressa sobre esse ponto, porque quando eu fazia a mentoria, todos os meus alunos perguntavam sobre isso, tá? Então é uma coisa que eu discutia bastante com eles, já refleti bastante. E é um ponto que eu e a Andressa, a gente concorda também. Então, me mande aí sua situação atual que eu respondo. Nesse meio tempo, a Andressa continua a história. Vai lá, Andressa. Não, eu terminei. Depois eu vou complementar falando da mentoria, passar a palavra para o João agora para ele falar um pouquinho, senão eu não paro de falar aqui. Não, perfeito. Vamos lá, então. Pessoal que está chegando aí, deixa eu dar uma boa noite de novo. Vou olhar o nomezinho de vocês aqui. Agradeço a participação de cada um de vocês. Fico muito feliz por estarem aqui. Eu, para não tomar muito tempo de vocês, basicamente, então, eu passei para técnico judiciário do TRT9, porque eu sou paranaense, então eu queria apresentar no Paraná. Então, eu passei quando eu estava na faculdade, eu passei no 3º ano da faculdade, tomei posse no 5º ano, tive que antecipar a colação de grau para poder tomar posse. Eu fiquei em 7º na lista ampla, foi meu primeiro concurso, então fiquei muito, muito feliz. Na verdade, eu nem acreditei que eu tinha passado, eu achei que tinham errado minha nota lá. Que foi meu primeiro concurso, então você me imaginou, né? Na ampla, assim, eu fiquei muito, muito contente mesmo. E até vou reforçar aqui, né? Porque foi a primeira reprovação da Andressa, eu nem sabia dessa história da redação. E por que eu fiquei em 7º, né, na ampla? Justamente por causa da redação, porque eu tirei 10 na redação. E aí eu subi 450 posições. Eu ia ficar lá em 457 e eu fui para 7. Sabe? Foi uma bizarrice. E nem eu sei como que eu tirei esse 10 na redação. Foi muito bom. Foi aquela coisa do destino mesmo. Acabar nos ajudando, né? Aqui a Toga Mágica respondeu, ela é TJA de TRT, mas começa hoje por MDT+. Ah, entendi. Nesse caso, então, Toga Mágica, aí a Andressa, se quiser me interromper, fica à vontade, eu acho que você tem que ir direto para membro, tá? Eu acho que você tem que ir direto para membro, porque concurso de analista agora está bem super mega difícil e você vai desenvolver outras competências que você não vai desenvolver que são necessárias para membro. E aí quando você for para membro, você vai ter que começar do zero essas novas competências, sabe? E muito do que você vai ter desenvolvido para passar para analista
especialmente de a parte de português e raciocínio lógico, que toma um baita tempo, informática, às vezes quando cai e tudo mais, não vai servir para nada. Então, você meio que começa do zero, é bem difícil, tá? Eu pretendo fazer, porque vai abrir o TRT4, né? Então, é impossível não prestar concurso aqui para analista, eu vou prestar. Sim. Mas eu não vou parar todo o meu estudo para o MPT e para Magis, que eu já tenho organizado, para estudar para analista. Porque... E eu te conheço e sei quanto tempo você estuda. Você estava comigo ali no dia da prova Magis, eu sei o que você vem estudando, os cursos. Eu tenho consciência de que hoje a Andressa tem mais condições de passar para procuradora do MPT e para juíza do trabalho do que para analista. Porque era realmente uma situação. Total. Mas não, ela vai tentar e tem que tentar. Mas probabilisticamente, e por que eu estou falando isso? Porque quando eu prestei uma prova de analista, e eu não passei por uma questão, 3 meses depois eu prestei a prova para o MPT e eu passei para membro, e 6 meses depois para magistratura, membro no caso, passei também, sendo que para o MPT eu passei super bem e para a magistratura eu passei entre os 80 primeiros do país. E para analista eu fiquei por uma questão. Olha a diferença, e no espaço de 6 meses. Então é uma diferença de competências muito expressiva. Ao passo que uma questão objetiva da magistratura vai te exigir um aprofundamento um pouco multidisciplinar, a objetiva de analista vai tentar fazer você errar na vírgula. Então são coisas muito diferentes. Eu sabia um monte de questões para analista, mas o examinador me enganou na vírgula. Porque eu não estava estudando para não ser enganado na vírgula. Eu estava estudando para conseguir concatenar a convenção da OIT com um julgamento do STF, uma tese vinculante do TST e cruzar tudo aquilo, né? E resolver um problema de direitos humanos. Assim. Então é outra coisa. No fundo, a gente tem mais chance de errar questões de servidor de concurso, porque a gente sabe muito. E aí tu começa a procurar, começa a encontrar. Foi o que me fez errar. Muito além daquilo que o examinador está pedindo. Ele está pedindo a letra de lei ali, ou uma J, uma súmula. Foi o que me fez errar. Tem umas questões lá que ele perguntava um negócio, eu falava, nossa, mas eu conheço uma exceção com uma convenção que o Brasil não ratificou, de que não sei o que lá, errado. Estava certa a questão, estava certa. Eu nunca esqueço que o professor de constitucional do Grande fala que a gente fica achando no pelo em ovo. Tu fica procurando coisa que não existe na questão, porque tu está fazendo um outro estudo muito mais aprofundado. Então é bem mais fácil tu errar. Se eu pegar agora e filtrar no QC questões de servidor, é capaz de eu errar as questões de servidor, dependendo, né, algumas, e acertar da margem do MPT. Então, porque o estudo é diferente, não adianta. O estudo é diferente. E a forma do examinador te avaliar é muito diferente. Então, no passado dava, era muito comum, tá? Quem passava para analista, já passava para MPT, já passava para magistratura. Hoje, galera, a gente está falando de Fórmula 1. Hoje, concurso de tribunal, membro, servidor, é Fórmula 1. Não é assim, não tem tem um pessoal ali mais ou menos que acaba passando. Não, a gente está falando de atleta olímpico, tá? A gente está falando de acertar 57 e 9 na dissertativa. A gente está falando disso. A gente está falando de gente que... E aí as vagas diminuíram também. Então a gente está falando de gente que acertou ali 90% da prova, teve uma nota intermediária na dissertativa e não entrou. Não entrou porque chamaram 35 e a pessoa ficou em 62, entende? Então, não, antes era uma coisa, eu tirei 7 na redação, fiz 50 na objetiva, estou em 718 e vai rolar a lista inteira. Yes! 2010 era assim, maravilha. Né? Agora mudou. Eu cheguei a ver prova em que a pessoa acertou 55 e não fez o corte. Eu sei que é excepcional, mas a gente está falando disso. Então, é quase como fazer uma analogia. Assim, pega o melhor atleta do futebol que vai para as Olimpíadas do time brasileiro, ele é o melhor, ele está no time de futebol das Olimpíadas representando o Brasil, e coloca ele para jogar futsal. Parece a mesma coisa, mas a organização é totalmente diferente. Ele vai ser um bom atleta, vai ser um bom jogador, mas será que ele está entre os melhores jogadores do mundo de futsal? Fala, pô, mas é o pé, ele corre. Fala, não, a formação é outra, o sobe e desce na quadra é outra parada, menos pessoas na quadra. Então, às vezes, um dos melhores jogadores de futebol do mundo pode não estar entre um dos melhores jogadores de futsal do mundo.
Então é mais ou menos essa a diferença. Assim. É especialista, né? É uma super especialidade. MPT e magistratura, eu acho um pouquinho mais fácil de conciliar. Porque você estuda com o mesmo nível de profundidade, tá? Então acho que dá para pensar em conciliar. Agora, para análise estatística, tanto que eu passei no MPT na primeira, e junto, passei na magistratura, passei até na magistratura melhor, porque eu consegui aprimorar meu método, né? Agora, para servidor tá muito difícil. Não estou dizendo que é impossível, conheço gente que passou, mas acaba sendo mais fácil de dar errado. Realmente tem esse detalhe. Então, só para abreviar a minha... Pode falar, Andressa. Não dá para postar todas as fichas e sair do rumo, que nem eu, olha, por exemplo, sair do rumo para analista, vou correndo risco bem grande de não dar certo e depois ter que retomar de novo todo o estudo, aquele que é diferente, né? É mais profundo. É verdade, é verdade. Para abreviar para vocês, então basicamente eu entrei para técnico judiciário quando eu tinha 22, tá? Entrei e virei direto secretário de audiência, fiquei 2 anos na audiência, adorei fazer audiência. Depois eu virei assistente de juiz no primeiro grau, né? Que depois lá no 9 passou a se chamar assessor, porque eles colocaram uma CJ. E aí fiquei com mais uns 5 anos lá, e aí prestei MPT, não passei na primeira, depois passei na primeira fase do concurso seguinte, e depois veio a magistratura e eu passei, né? Então cá estou, tomei posse em 2024. Aliás, uma data muito interessante, que foi dia 26 de julho de 2024, porque meu aniversário é no dia 25 de julho de 2024. Então foi, no meu aniversário eu estava no avião. Eu lembro que eu gravei um story, falei, gente, eu tô no avião para São Paulo, para a cerimônia da posse, hoje é meu aniversário. Porque eu tomei posse no dia seguinte, é o meu aniversário. E aí tem uma piada, que é uma brincadeira do destino, mas que eu adoro fazer. Deixa eu só ver aqui o comentário da Márcia Góes. Bacana, Márcia, como você gostou. E é o seguinte, a minha vida inteira eu disse que eu ia me tornar juiz antes dos 30. E esse foi meu objetivo de vida, assim. Eu vou passar na magistratura, eu vou virar juiz antes dos 30. E foi muito engraçado, porque o resultado do concurso, a publicação do resultado, a aprovação, de fato, saiu quando eu tinha 29 anos, né? Que eu passei no meu primeiro concurso, então não dava para passar antes. Mas, como o tribunal dependia de uma agenda para marcar a cerimônia de posse, e a agenda estava muito cheia, eles só conseguiram marcar para alguns meses depois. E esses meses depois foi exatamente um dia depois do meu aniversário de 30 anos. Então eu não consegui, olhem só, eu não consegui ser empossado. Em minha defesa, eu consegui ser aprovado antes dos 30. Mas eu tomei posse com 30 anos e um dia de vida, né? O que não dá para dizer que foi uma missão fracassada, né? Mas é engraçado pensar. Você se esforça e vai lá e fala, agora deu. Sai o resultado final, sai lá a publicação, magistrados e tudo mais. E a cerimônia de posse no dia seguinte parece até uma piadinha do destino. Mas faz parte, né? E cá estamos aqui. Por que eu trouxe vocês aqui, né, e me uni a Andressa? Porque, para quem já me conhece anteriormente, antes de eu tomar posse como membro, eu tinha a mentoria, né? E como juiz, para quem não sabe, é uma vedação do CNJ, a gente não pode fazer mentoria, tá? É uma vedação específica numa resolução. E aí eu acabei abandonando os meus alunos, porque eu não podia mais e tudo mais. Mas o meu método que eu desenvolvi, que eu usei, e que me levou até a aprovação do meu primeiro concurso, ele está aqui. E eu passei para muita gente e gostaria de continuar passando. Então, eu chamei a Andressa, a gente conversou. Ela é ótima em organização. Não só isso, mas mostrei o método para ela, expliquei como funciona, ela se identificou com vários pontos, tá? Então, isso, a Márcia dizendo que era uma meta ousada. Era uma meta ousada mesmo. Eu fui um pouco... fui bastante... talvez até me superestimei um pouco, né? Mas, enfim... Então, conversando com a Andressa sobre o método, eu pensei, poxa, a Andressa é a melhor pessoa que eu conheço para conseguir continuar multiplicando esse método e passando para as pessoas, né? E aí a gente então se uniu para fazer uma coisa bem legal. Eu vou participar oferecendo uma aula, eu vou oferecer o material, todo o método, tudo que eu passei para a Andressa, mas quem vai acompanhar vocês, de fato, vai ser ela, porque eu não posso, tá? Mas eu vou estar disponível para tirar dúvidas, vai ter bastante coisa que a gente vai fazer. E aproveito também, né, nessa mesma oportunidade, já vou aproveitar para abrir uma nova turma do meu curso de dissertativas e sentença, tá? Para magistratura. Quem vai fazer só concurso de servidor,
é interessante fazer pelas dissertativas, tá? Então serão 8 rodadas no curso, todas inéditas, elaboradas por mim mesmo, bom? Quando vocês entrarem, na verdade, vai funcionar assim. Vocês entrarem, vai ter uma aula comigo, tá? Para explicar como funciona o método. Eu vou fornecer todo o material. A Andressa já está sabendo de tudo, ela já sabe como que eu vou passar. E eu vou passar para ela assim, também algumas orientações gerais para guiar o aprendizado de vocês. O acompanhamento vai ser direto por ela, depois ela vai dar os detalhes do acompanhamento. Eu já vi a organização dela e é maravilhosa, superou todas as minhas expectativas, tá? Nesse meio tempo, quem já estiver na minha turma, a Andressa vai jogar uma organização de estudos para que o pessoal que está na minha turma já vai conseguir colocar o cumprimento da ementa do meu curso junto com essa organização, tá? E a Andressa vai dar todo o suporte para organizar o planejamento de estudos de vocês, e vocês vão ter a companhia de uma pessoa que tem muitos anos de experiência e muitas aprovações ali no currículo, tá? Aliás, mais aprovações do que eu, diga-se de passagem, né? Eu passei em 2 concursos. A Andressa passou em muitos mais do que eu, assim. Então, eu acho que é uma parceria que tem tudo para potencializar o que eu já construí, o que ela já construiu também, né? E para ajudar vocês a atingirem o sonho de vocês, o cargo do sonho, seja ele da área trabalhista ou fora da área trabalhista, seja para membro, seja para servidor, tá bem? Fala um pouquinho aí, Andressa. Já pode abrir as inscrições, né, João? Deu start. Verdade. Deixa eu já abrir aqui, ó. Eu tava com o link esperando. Eu vou fazer o seguinte, para vocês entenderem. Deixei 3 links, então para vocês também saberem, vai estar na minha bio, tem o meu Linktree, vai estar lá, é o Linktreezinho, tá? Então tem 3 links. Só a mentoria, tá? Deixa eu ver aqui como é que tá isso. Só a mentoria, depois vai ter só o meu curso separado, para quem às vezes já tem mentoria, fala, não gosto de estudar com uma pessoa me acompanhando, então vai ter só o meu curso, e vai ter o combo completo promocional, com a mentoria mais o meu curso, e aí tem um desconto que eu estou aplicando em cima do meu curso para prestigiá-los também, tá? Vai dar mais de 10% aí de desconto. É como se vocês ganhassem algumas rodadas aí do curso de graça, tá? Então, lembrando, ó, só a mentoria, só o meu curso e o combo promocional. Tem os 3 links no Linktree. A gente conseguiu um parcelamento bem interessante para vocês, tá? Para a mentoria, o parcelamento ficou em 5 vezes, então fica uma parcela bem levinha mesmo. Pro meu curso sozinho e pro combo com os nossos 2 produtos, a gente conseguiu em 8 vezes, sem juros. Então tá ficando bem legal. Eu vou passar os detalhes dos valores aqui para vocês, antes de clicar aqui e abrir, mas para vocês verem que a parcela super cabe no bolso mesmo, que era para ser acessível para todos. E vocês já... para que também não impeça, né, de vocês começarem os estudos, às vezes, porque não tem uma disponibilidade de caixa ali. Ó, vai ficar a mentoria completa com o meu método, com a minha aula e tudo mais. Fica em 5 parcelinhas de 199, tá? E um centavinho. Aí, o meu curso, a minha turma, sem a mentoria, está em 8 de 199. E aí, o combo completo sai em 8 de 299. Então, coloca R$100 a mais. Vocês já estão estudando com um curso totalmente inédito, com correções individualizadas que eu envio para vocês, dá 8 rodadas com sentença, dissertativas maravilhosas. Vai ter a minha aula inaugural, individual para todo mundo, com o meu método, as minhas ferramentas e o acompanhamento feito pela Andressa, que conhece o método e inclusive consegue jogar o curso dentro do acompanhamento. Tá? O período de acompanhamento da mentoria, a Cadine está perguntando, Cadine que é a minha aluna, inclusive, um abração para a Cadine. A mentoria com a Andressa são 4 encontros, né, Andressa? Isso. 4 encontros, e aí o próprio aluno que define o calendário, né? Vou falar mais detalhes agora. Isso. Então, fala um pouquinho que antes de você começar a falar, eu já vou abrir os links, tá? Estou abrindo os links agora. Estou ligando aqui. Pronto, deixa eu atualizar para ver se está aparecendo. E vou atualizar aqui também.
já vai direto para o link do Mercado Pago, tá, pessoal? E aí vai aparecer meu nome lá. Links funcionando, inscrições oficialmente abertas, as vagas são limitadas, naturalmente, porque a Andressa não vai conseguir atender todo mundo, e eu tenho uma aula individual com cada um de vocês, então também eu não vou conseguir atender todo mundo, né? Preciso encaixar na agenda, tem a pauta, então quem tiver interesse, corre lá. E agora conversa um pouquinho sobre o seu acompanhamento, Andressa. Sim, assim, então, nesse período todo que eu estudei, que eu estudo, né, ainda, então, o mais importante para mim, e que me faz sustentar, além de que eu já mencionei, de escolher a carreira, que é o primeiro passo. O primeiro passo, você tem que saber o que você quer, para começar, né? Não pode só, quero ganhar bem, quero, né, sei lá, ter um contra-cheque bom. Não, não. Você tem que saber o que você quer fazer pro resto da sua vida, porque a gente passa a maior parte do tempo trabalhando. Então, a gente tem que ser feliz naquilo que a gente vai fazer, né? Então, nesse período todo, eu sempre procurei manter o equilíbrio, tá? Eu sempre estudei, sempre renunciei a algumas coisas, porque não tem como a gente abraçar tudo. Quem estuda concurso sabe, a gente tem que dizer não para muita coisa. E teve uma vez, inclusive, que eu quebrei, vamos dizer assim. Na pandemia, eu quis estudar muito, porque eu estava em casa, né? A gente ficou em casa, não tinha muito o que fazer. Tava trabalhando, né, home office, tava uma confusão, ainda ninguém sabia direito, e eu peguei ritmo e eu tava estudando 5 ou 6 horas líquidas por dia, e trabalhando. Então, eu provavelmente fui um burnout. Na época eu não cheguei... Não é sustentável, né? Realmente. Na época eu não cheguei a ter um diagnóstico, mas eu quebrei mentalmente, emocionalmente. Eu não podia nem olhar para os materiais. Assim, eu fiquei um mês e pouco sem conseguir não conseguia. Eu imagino. Então, assim, e na época eu não tava com academia, né? Pandemia, tudo fechado, então aquela coisa. Uhum. O emocional não tava muito bom de ninguém, né? Então, é muito importante manter o equilíbrio, manter a atividade física. Então, hoje, assim, eu como assistente tenho muita demanda. Vocês sabem que a Justiça do Trabalho está com cada vez mais processos, está bem complicado, está faltando juízes, né? Então, por isso a gente está esperando o concurso, ansiosamente. E tá faltando assistentes, porque tem muita demanda, ninguém quer ser assistente, então a gente tem muito trabalho. É verdade. Dá para equilibrar. Então, quem trabalha, acha que não consegue, dá. Só não pode fazer metas muito gigantescas, achar que vai conseguir estudar muitas horas por dia durante a semana, que não tem como. A gente tem que equilibrar com a atividade física, equilibrar trabalho, equilibrar tudo. O estudo tem que ser sustentável, né? Isso, tem que ser sustentável, porque ela é longa, ela não é uma maratona. Então, apesar de ser flexível e eu trabalhar em casa, e eu tenho ajuda do meu marido, eu preciso equilibrar e eu preciso planejar. Então, sem planejamento, não tem como. Eu fiquei um tempo, assim, meio perdida, porque eu não parava para planejar. Então, eu deixava... Então, eu tava... Faltava o planejamento, exatamente. O futuro mágico trabalhista está perguntando se existe uma plataforma própria. Não tem uma plataforma própria não, viu? O contato é direto com a gente mesmo, tanto por Instagram, eu pego o WhatsApp de vocês, pego o e-mail de vocês, tá? E aí envio os materiais. A gente faz uma call, a call eu costumo fazer pelo WhatsApp Web, pela chamada, videochamada, ou também pelo Meet, também, imagino que a Andressa deva fazer da mesma forma, né, os acompanhamentos dela, e aí o contato é direto mesmo, nós vamos funcionar como, vamos dizer assim, estaremos ao lado de vocês ali como amigos que estão ao lado mesmo, que acompanham, tá? Até porque a gente gosta de ter esse contato mais próximo, e não ficar por trás de uma plataforma ou de um formulário, né? Como eu vi a Cadine aqui, eu converso com a Cadine todos os dias. Comenta aí, Cadine, se eu não estou mentindo. Ela me manda notícias, eu comento as decisões, para você terem companheiros de estrada mesmo, que é o que a gente precisa de companhia, a gente precisa de suporte, né? Aliás, Cadine, que fez meu último curso aí, ela estava na turma 2, essa agora eu estou vendo na turma 3, né? Depois comenta aí se gostou do curso. Cadine foi uma aluna excepcional, evoluiu muito. Ela começou assim, até um pouquinho perdida em alguns aspectos, e ela terminou o curso mandando super bem já na sentença, na dissertativa, mandou bem mesmo. Além de ser uma querida, a gente vive se divertindo lá no... Então, não temos a plataforma Futuro Mágico Trabalhista, mas isso não impede, pelo contrário, isso até melhora, o nosso contato fica mais próximo, a gente conversa direto, envia material por WhatsApp e tudo mais. Né? Porque a aula com o João vai ser ao vivo, então vai ser individual. Isso. E depois da aula do João,
as 4 mentorias comigo, individualizadas iniciais, né? Porque depois que passar esse período, quem quiser continuar vai poder combinar comigo para continuar, enfim. Mas vão ser agendadas também, depois da aula dele. Primeiro, vocês vão ter que aprender o método, colocar em prática, e depois, uma semana, um tempinho, a gente começa a acompanhar. Basicamente, o roteiro é esse. Eu passo o método para vocês falam, e vou passar também os materiais e tudo mais, né? Os acompanhamentos, e vocês vão falar, ok, vou colocar na minha organização, vou chamar a Andressa para me ajudar. Andressa, preciso colocar isso, tô na turma de dissertativas, não tô na turma, como é que eu coloco, como é que eu organizo, ok, organizamos. Daí vocês vão, estuda um pouquinho, volta para ela para um feedback, ver como é que a coisa tá, se vocês estão evoluindo bem. Tá certo? Então vai passar por nós dois, ela vai fazer o acompanhamento, porque só ela pode fazer o acompanhamento, tá bem? E aí, o bônus, né, que a gente combinou, que é que no final do período de acompanhamento aí da turma toda, eu vou fazer uma aula especial com todo mundo para tirar dúvidas, né, tanto do método quanto questão de matéria. A gente vai fazer um super tira dúvidas com todo mundo da turma, também para a gente poder se aproximar de vocês, pegar o feedback de vocês, acompanhar também a evolução de cada um de vocês, tá? Para quem é advogada trabalhista, o melhor seria buscar um concurso meio ou focar direto nas carreiras fins. A Maiara Mello, advogada, está perguntando. Depende muito, Maiara, se você abandonaria a advocacia somente para o cargo fim, porque você gosta de ser advogada, é uma coisa. Se você não suporta a advocacia, quer se livrar, meu Deus, eu preciso passar em qualquer concurso, aí também é outra coisa. Depende de quanta prosperidade, sucesso você atingiu na advocacia, né? Se você ganha muito bem na advocacia, abandonar isso para ter um decréscimo salarial como servidor, talvez não seja tão bom, né? Agora, não gosto, não está indo para frente, estou num lugar ruim, aí vale a pena talvez servidor, porque te dá uma estabilidade financeira bacana. A Cadine mandou mensagem ali. Eu vou pedir para a Andressa ler a mensagem da Cadine, porque é mais elegante do que eu ficar lendo elogio, né, para mim mesmo. Deixa eu só voltar aqui. Exatamente, doutora, com todas as dúvidas, curso divisor de águas. Super recomendo, a correção é totalmente individual e esse contato direto é muito bacana. Assim, que nem a partir do método do João, ele vai dar aula e ele vai passar todas as ferramentas que ele utilizou para estudar. Depois disso, vocês vão vir comigo, né? Então, a gente vai iniciar o acompanhamento e a gente vai fazer ajustes, porque uma coisa muito importante, que nem todo mundo é igual, né? E uma coisa que eu aprendi nos últimos anos, principalmente, que eu sempre queria seguir cronogramas de cursinhos, né? Os cursinhos trazem um cronograma, um planejamento, mas eles trazem um cronograma e um planejamento padrão, que é para todos, né? Então, só que assim, pelo menos para mim, que já estudo há muito tempo, talvez para quem está começando seja interessante começar, porque o João vai explicar o método dele, que tem a questão de formar a base, né? Mas quem já está mais avançado não vai começar de novo do zero, um cronograma lá dos princípios, né? A gente brincou, isso está conversando, a gente vai começar de novo, tudo de novo, lá no comecinho, estudar os princípios do direito do trabalho, tudo de novo toda vez. Não. O que eu quero passar a partir do nosso método, da minha mentoria, é transformar o concurseiro num concurseiro autônomo. Ele tem que aprender a se analisar e, a partir daí, ter autonomia para montar o seu cronograma. A partir dos materiais que ele compra, dos cursinhos, dos PDFs, das videoaulas, enfim, do que for, né? E aí tem muito material bom no mercado, muito. Perfeito. A gente comprar todos os cursinhos do mundo e não saber o que fazer. Que quanto mais ansioso a gente fica. E eu sei E o que eu mais vejo é isso, gente gastando fortunas, comprando 4, 5 cursos ao mesmo tempo e não sabe nem como organizar o estudo desses cursos, sabe nem como distribuir essa carga. Às vezes acaba perdendo a data de vigência do curso e tudo mais. Então também não adianta sair jogando dinheiro, né, pelo ralo. Tem que saber distribuir, os recursos são finitos, né? E aí, só complementando aqui, que a Maiara Mello também mandou, que gosta e se sente realizada na advocacia. E a dificuldade é conciliar com os estudos, né? Nesse caso, Maiara, se for para ser bem sincero,
se fosse você, já iria direto para o concurso de membro, tá? Porque você passaria ali vários e bons anos ali até ficar competitiva para servidora, e aí depois você ia passar e começar do zero para fazer membro, e aí, poxa, a vida tá passando também, né? Então, se você já gosta, tá indo bem na advocacia, curte, vai direto para membro, porque daí realmente a mudança de qualidade de vida, o acréscimo salarial que você vai ter, de fato aí muda para outro patamar e leva anos também para você ficar competitivo e tudo mais. Né? E querendo ou não, o concurso de membro, há concorrência, mas a maior concorrência é a gente com a gente mesmo. A concorrência é com a prova. É basicamente isso. O último concurso que o João passou, não preencheram as vagas. Isso mesmo. O concurso servidor, não. É muita concorrência. E a concorrência ela é de alto nível. O pessoal está muito bem preparado, né? Quem passa não estão chamando muita gente mais, né? Bem complicado. Bem complicado. Essa escolha ela é difícil, mas quem quer concurso de membro, e que nem no caso da Maiara, é melhor já ir direto para o concurso de membro. Não... Eu também já iria direto. E você falou, é verdade, é mais gostoso estudar para membro, tá? Eu acho que o concurso para servidor, hoje, tá? Eu costumo chamar vulgarmente, é um estudo burro. Mas é mesmo, é um estudo burro. Você tem que ficar, é a vírgula, o não. Esse não vai te deixar mais inteligente. Você vira um aprendedor, você aprende a ser um fazedor de provas. Mas agora, o concurso para membro te deixa, sim, mais inteligente. Como ser humano, você desenvolve senso crítico. É muito mais gostoso. Então, mas é outra vibe. Então, se a pessoa, poxa, eu não tenho uma fonte de renda, estou saindo da faculdade, é até difícil custear meu estudo para membro, o que eu faço? Legal o cargo meio aí. Ele vai entrar e vai te dar uma boa luz. Mas no seu caso, que o seu cargo meio, vamos dizer, já é como advogado, você gosta e tá legal, tá tendo um bom retorno, eu já iria direto, porque é uma jornada até você passar para membro. São anos e anos e anos, né? E quanto mais cedo você entra nessa jornada, mais cedo você fica pronta, mais cedo você exerce o cargo, mais cedo você recebe o salário. E aí pode também viver uma vida sem precisar ficar considerando trabalho, estudos, que é mais tranquilo. E aí, assim, um ponto que eu percebi depois que eu comecei a estudar para concurso de membro, sair do concurso servidor, é que esse tipo de concurso a gente não pode estudar igual, né? A gente já comentou sobre isso. Então, tem que ter método e tu tem que fazer a tua análise de desempenho seguido. Seguido tem que estar... O cronograma ele não deve ser sempre o mesmo. Vai começar com o cronograma hoje e vai ficar com ele um ano, engessado. Não. De tempos em tempos, tu vai ter que ver se tu melhorou, se tu progrediu. Então, essas métricas têm que serem feitas e a gente tem que enxergar a nossa evolução. E isso é o que a gente quer fazer com vocês. Então, a minha ideia é essa. Porque chega um momento nos estudos, quando tu vai estudando, passando tempo, que tem que ajustar pequenininhas coisas, assim. Às vezes não é uma coisa muito... você não vai estar errando numa coisa muito grande, mas às vezes é um pequeno ajuste faz você passar na primeira fase. Ou faz... É isso mesmo. Uma coisa que se você não conseguir, não souber medir e não souber analisar, você fica patinando, né? Porque muita gente fala que não consegue passar de um certo nível de acertos. Por quê? Porque tem que fazer essa análise. E errar em questões, por exemplo, fazer uma prova e ir mal, e jogar a prova fora, que nem eu fiz o MPT, totalmente errado, não se faz. A gente tem que analisar, é triste provar, é horrível, né? Mas a gente tem que ser frio nesse momento, tem que analisar e ver o que eu fiz de errado, o que eu fiz certo, o que deu certo, o que não deu. Essa análise ela tem que ser feita todo o tempo. É um acompanhamento constante, é isso que a Andressa vai estar fazendo por vocês. Olha o Édipo chegou aí. Boa noite a todos. Édipo também é meu aluno, viu? Édipo, gente boníssima, já fez sentença comigo, já fez dissertativa comigo. Édipo, depois deixa seu feedback aí do curso, se você gostou. O pessoal, o Édipo entrou agora, né, Édipo? Já para o pessoal que está entrando agora, inclusive, os links já estão na minha bio, tá? Lá no Linktree do meu perfil. 3 links estão abertos para vocês. A mentoria, que vai contar com a minha aula inaugural, com o acompanhamento da Andressa, e a aula bônus, que é o Tira Dúvidas da turma toda, tá? Só a minha turma de dissertativas e sentença, que vai começar logo, assim que a gente já fechar essa turma, ok? E o combo
combo promocional, que é a mentoria comigo, com a Andressa, com a minha aula e a turma. Inclusive a Andressa vai jogar a organização dos estudos de vocês, vai jogar o meu curso ali para você distribuir, primeira fase, segunda fase, sentença. Então vai ser uma simbiose muito legal. E o Edipo disse que meu curso é legal, então tô feliz, hein? Ele poderia ter me queimado aqui publicamente, mas não, ele disse que é legal. Obrigado, Ed. Você é um cara muito, muito nota 10, viu? Então vejam lá o que mais se adequa à necessidade de vocês, tá? A mentoria da Andressa também pode ser, o acompanhamento pode ser até mesmo para quem não é da área trabalhista, porque você pode dar isso para qualquer área, para qualquer cargo, afinal de contas o método é vencedor. Eu sou a prova disso, eu estou aqui, né? Eu cheguei até aqui com esse método, ele pode levar vocês para o sonho de vocês. E aí vocês aplicam no cargo que vocês quiserem. Ok, a minha turma, dissertativas e sentença, magistratura, é mais para quem está fazendo para membro ou para servidor, tá? Porque a gente também desenvolve várias matérias que podem cair no curso servidor, aí sim. Mas aí, se você é de outra área, tá aí pela procuradoria, ou quer fazer, ou até tribunais, só que o TJ, o TRF, aí seria o caso da mentoria com a minha aula ali do meu método, tá? Mas se você for da trabalhista, que for dos nossos, já aproveita, já pega o combo promocional, já faz tudo de uma vez e vai ficar bem legal, tá? Você tem dúvidas sobre o funcionamento de alguma coisa? Fala aí, André. Outra coisa também que é importante, gente, e como é longo, né, a gente sabe que são muitos anos, a gente pode não passar no próximo concurso, a gente tem que aceitar essa realidade, ela pode acontecer, né, a gente não pode ser iludidos, porque pode acontecer de não passar, porque apesar de o estudo depender da gente todo dia, a prova não necessariamente depende só da gente, depende de cair o que a gente estudou, o que a gente lembrar, enfim, são várias variáveis. E para a gente conseguir sustentar tudo isso por muitos anos, tem que ter equilíbrio. Então, a gente tem que ter uma rotina sustentável. A gente não pode achar que a gente tem que dar todo o nosso gás agora, estudar, sei lá, quantas horas enlouquecidamente, não fazer atividade física, não prestar atenção na parte emocional, porque isso lá na frente vai cobrar. E uma hora vai quebrar. A gente não é robô. Exato. Concordo, super. Então, André, tem uma pergunta para você aí, ó. Você fará uma organização de estudos e cronograma personalizado para cada mentorado? Sim. Perfeito. Sim. Ela tá aqui para isso mesmo, gente. Ó, a Cadine já mandou, vamos de combo. É isso aí, Cadine. Mais uma turma comigo, hein? A gente vai se divertir. Eu vou trazer um exemplo meu, tá? Eu hoje faço 2 cursos. Não vou falar nomes aqui, mas eu faço 2 cursos, vamos dizer assim, tá? 2 plataformas. E eu, no meu dia a dia, eu extraio delas o que para mim hoje faz sentido. O que eu preciso mais, a partir das minhas dificuldades, que matérias eu preciso mais, o que eu preciso dedicar mais. Hoje eu me dedico mais para discursiva, porque a gente está em fase entre editais, então agora é a hora de aprofundar, né, sedimentar essa parte do plenário, enfim. Então, eu extraio dos cursinhos aquilo que para mim faz sentido. Se eu tivesse indo mal em objetivas, que nem o João me comentou que ele tinha muita dificuldade em objetivas, eu tinha que agora fazer questões, muita questão, enlouquecidamente questões objetivas. Eu já passei dessa fase, eu já não estou mais fazendo isso. Então, assim, eu que vocês estão matriculados, estou matriculado em tais cursos. Como eu faço para administrar isso? Porque isso me causava muita ansiedade uma época. Porque a gente, assim, um curso só, às vezes, não é perfeito. Então, ele não vai ter tudo o que eu preciso. Então, às vezes, a gente precisa comprar 2. Não tem problema. Não é que, eu tô me entupindo de cursos, né? Mas não, tem uma coisa num curso lá que é muito boa e aquilo me agrega. Tem um outro ponto no outro curso que é muito bom. Um professor, talvez, que seja muito bom, que eu me identifique mais. Ou um material em PDF, ou um projeto do curso que é legal. Então, é só que a gente tem que se organizar e não gerar ansiedade. Para não gerar ansiedade, tem que ter planejamento. E a gente tem que saber que a gente não vai dar conta de tudo. Não tem como a gente consumir toda a plataforma da mesma forma. É impossível, entendeu? E não adianta também, gente, se inscrever em 5 cursos com 4.500 folhas de PDF. Ninguém é super-herói. Não vai ver, tá? É um pouquinho todo dia, é ter prudência em dinheiro, né, que está gastando, é saber o que está sendo comprado, é entender se dá para ter aquilo ali, qual é a melhor forma de trabalhar aquilo ali, tá bom?
E aí a Mayara Mello mandou aqui, ó, constância é mais importante que a intensidade. Com certeza, é uma jornada. Eu estudei anos e anos e anos e anos e anos e anos. Andressa estuda anos e anos. É por isso que a gente tem coisas para passar para vocês, né? Porque vocês não precisam errar onde eu errei. Vocês não precisam errar também onde ela errou. E assim por diante, né? Além de que eu estou me atualizando aqui, estou com as últimas matérias, estou pegando jurisprudência nova, já estou fechando a ementa do curso, né? No caso da minha turma, né? Eu deixo uma janelinha da ementa em aberto, porque pode ser que saia uma decisão muito importante ao longo do curso e eu sempre encaixo uma decisão importante, uma jurisprudência importante, uma notícia importante, um caso emblemático. Mas eu já estou fechando. Então, assim, a gente vai estar do lado de vocês, acompanhando, crescendo junto com vocês. A Andressa muito mais do que eu, porque ela vai encontrar vocês ali quinzenalmente ou mensalmente, né, de acordo com as agendas, conforme a coisa for acompanhando. E vocês até podem continuar, depois desses 4 encontros, na missão, vocês podem continuar com ela. E a gente depois, eu vou abrir outras turmas no futuro, continuei com a mentoria, a Andressa está me guiando, eu já quero fazer a próxima turma, porque é um trajeto, é uma maratona. Você só para de estudar quando passa, é assim, não adianta achar que vai dar para ficar dando tirozinho de, abriu o edital, agora eu vou lá. A concorrência hoje está extremamente qualificada, tá? Em 2010 a fulana passou lendo uma apostila xerocada. É outro planeta agora. Agora é você tentar, assim, é a diferença entre você entrar num autódromo de Fórmula 1 com um Celta. Você pode ser o piloto que for, não tem como competir de Celta. Você vai precisar do melhor material, da coisa mais atualizada, das pessoas com a melhor expertise. E é isso que a gente quer oferecer para vocês, dentro das nossas capacidades, claro. Tá? Mas não adianta, vocês podem ser geniais, e ter muito potencial, não adianta. De Celta não tem como correr a 300 por hora. Tá? Tem que ter estratégia. Tem que ter estratégia. E estar munido também do melhor material, das melhores coisas, né? Mas estratégia é importante também. Só o material sem estratégia, você sai queimando o cartucho e não sai nada, né? Enfim. Então também é importante. Na nossa área que está toda hora sendo atualização nova. Então, isso é importante. A gente se manter num curso atualizado é essencial, pelo menos né? Com aulas ao vivo, porque principalmente na nossa área trabalhista, mas em todas, eu acho, muita jurisprudência, né? Toda hora mudando, então a gente tem que ter material atualizado, isso é bem importante. E agora vocês sabem que tem os assuntos da moda também. Agora esse assunto está em alta. Estão falando disso no TST. O TST que vai organizar a prova, né? Se você está falando ali de magistratura. Então, tem um pouco de traquejo, de entender quem está na banca, né? De entender o que está sendo falado, de entender qual que é a maior probabilidade. Porque, horas extras é tão direito do trabalho quanto discriminação contra a mulher no ambiente de trabalho. O que vocês acham que está mais em alta agora para cair? Se a banca for o TST que vai organizar. Essa parte de direito antidiscriminatório está bombando, isso aí está despencando. Eu fiz o curso de formação do TST e só falava disso. Era metade discriminação contra a mulher, metade discriminação contra a pessoa com deficiência. Era basicamente isso. Tá? E um pouquinho dentro dessas duas vertentes, ali falando também de discriminação em razão de orientação sexual. Então, assim, então, já que é trabalhista, eu vou estudar muitas horas extras. Falta ali, você precisa estar um pouco antenado também com o que tem a maior probabilidade de ser cobrado, como que vai ser cobrado e tudo mais. E, assim, o objetivo que eu tenho na mentoria, e essa mentoria é uma coisa que eu gosto sempre, quem me conhece sabe que eu gosto de ajudar meus amigos, me perguntam, então o que eu puder, que eu posso passar, sempre passo, assim. Mas a minha ideia é poder ajudar o maior número de pessoas. Só que eu só sou uma. Então, por isso que as vagas são limitadas. Mas a minha ideia não é a pessoa ficar comigo até a posse. Eu quero que ela tenha um número de encontros suficientes comigo e necessários para que eu possa passar o que eu sei e da forma que eu estudo e me organizo, para ela conseguir ter autonomia e ela seguir com as próprias pernas depois até a posse. E ter essas ferramentas. Então, a gente vai passar ferramentas práticas, materiais, planilhas, enfim, automatizadas da melhor forma que eu consigo fazer, que é o jeito que eu faço hoje, para você enxergar o que você precisa fazer para passar na prova. Então, porque assim, às vezes a pessoa fica, tem que ficar com a mentoria até passar. Não, você precisa ser autônomo. Você precisa saber usar o método, usar a ferramenta. Saber andar sozinho. Então, faz o treinamento do
que você está estudando, como você está, de tempos em tempos, parar, fazer simulados, né? Que é bem importante. A única forma de medir é fazer simulados, seja objetiva, seja discursiva, sentença, enfim, para você saber ajustar o seu cronograma. Então, é isso que a gente pretende, é passar essas informações, você ficar informado, porque a gente não pode ficar sempre com uma muleta no cursinho, sempre dependendo do professor, porque o que eles passam aquele panorama geral. Quando a pessoa está começando a estudar hoje, ela precisa de um norte, ela não sabe nem por onde começar, né? Então, claro, está começando, tem que ter um cursinho, um cronograma, com metas ali, com a base, né? Que daí o João vai comentar como é que é feita. Mas depois de um tempo, o cursinho, ele não serve mais para você. Você precisa se moldar, fazer... Chegou uma hora que eu parei também, né? Inclusive, vocês podem pensar também nesse método, que é o meu método e a mentoria, como um investimento, no seguinte sentido: você está agora pagando por um produto que vai te economizar milhares de reais lá na frente de coisas que você vai deixar de comprar porque não precisa, ou porque você vai estar comprando de forma redundante. Então, você está gastando agora para economizar lá na frente. Então, pense no investimento também de médio e longo prazo, tá? E agradecendo aqui a Cadine, que mandou um elogio aqui do material do curso. Valeu, Cadine. Eu que elaboro tudo, tá, gente? Aqui, né, tô falando agora da minha turma. Claro que o meu método fui eu que fiz, né? Foi eu que criei, depois de dar muito murro em ponta de faca. Mas as minhas turmas são todas feitas 100% por mim. Eu não terceirizo nada. Eu corrijo a prova de todos os alunos. Eu mando feedback individual para todo mundo. Eu coloco notinha ali, ó, aqui é nesse parágrafo. Quando precisa, fica muito difícil de escrever, porque ia ficar muito grande. Eu mando áudio quando é necessário, tá bom? Normalmente dá para fazer por escrito, mas quando é necessário. Então, assim, a gente tá próximo ali, tá? Tem o Instagram de vocês, eu vou ter WhatsApp, eu vou ter e-mail, a gente pode tentar, tem várias formas de comunicação. E sou eu que elaboro as rodadas, sou eu que elaboro todos os espelhos e eu que corrijo tudo, tá? O meu método, eu fiz as planilhas, eu fiz, foi eu que elaborei ali os degrauzinhos, que eu costumo chamar, e o acompanhamento. Eu já vi os materiais da Andressa, alguns, né? E eu vi que são maravilhosos também. Eu sei como ela é atenciosa, como ela é querida. Então vocês passarão por mim e estarão em muito boas mãos ao serem acompanhados por ela. E vocês vão ver que é um acompanhamento que vai dar para vocês autonomia, para vocês serem os concurseiros e concurseiras que vocês são, assim, no máximo potencial. Aliás, para vocês serem concurseiros e concurseiras pelo mínimo de tempo possível, né? Com autonomia, sem gastar rio de dinheiro, com gente fazendo marketing apelativo de que se você não tiver aquele curso com aquele PDF de 5.000 páginas, não tem como passar. Vocês vão conseguir enxergar além dessa nuvem negra que ficam colocando, de que você tem que comprar aquilo e a vitalícia de 3 cursos ao mesmo tempo, e aí isso te gera ansiedade, você tem burnout, você abandona. Os estudos não é sobre isso, tá? É isso aí, pessoal. Então já Vocês têm dúvidas ou a gente já encerra? Vou deixar um espacinho para vocês aí. Quem não tem dúvidas, pelo menos manda um coraçãozinho. Ó, os coraçõezinhos estão subindo, o pessoal tá... Muito bom. É isso então, pessoal. E aí, uma coisa muito importante também que eu aprendi, assim, que a gente precisa saber com quem a gente caminha na jornada. Hoje, aqui, por meio desse Instagram, eu conheci muita gente que hoje me acompanha, tem grupos de amigos, então, lê lei seca, que é chato, né? Lê jurisprudência. É bacana você encontrar pessoas, até porque no nosso concurso da Magis, depois lá na frente tem os anjos, né? No IPT, Exatamente. essas pessoas que estão com você durante ali, estudando a lei seca, jurisprudência, tem grupo de estudos. Eu tenho 3 grupos hoje que são importantíssimos para mim, que a gente faz companhia, chora, reclama, comemora, tudo junto. E porque a jornada não precisa ser solitária, a gente pode ter pessoas junto e essa parte é bem importante, não precisa a gente ficar sozinho, né? E também, outra coisa que eu queria falar, a gente precisa cuidar da mentalidade. Então, errar é a melhor coisa que você pode fazer por você, porque é a partir dos erros que você vai conseguir medir o que você precisa fazer para melhorar, para sair daqueles, sei lá, 60%, 70% objetivo, ou começar a entender as discursivas. É no erro que você mapeia e aprende. Se não souber errar e achar que é ruim errar ou ruim reprovar, não vai ser bom para você
emocionalmente. Então, Perfeitamente. Lidar com o erro de uma forma construtiva faz parte. E agradecendo a Paula aqui, que mandou live maravilhosa. Obrigado, Paulo. Espero que vocês tenham gostado, gente. Até gostaria só de, já que a gente está no epílogo dessa live maravilhosa, eu gosto muito daquela frase que é atribuída ao Isaac Newton, né, que diz que se eu pude olhar mais longe é porque estive apoiado no ombro de gigantes. Então, é essa ideia de que, de fato, você aumenta o seu horizonte quando você está ao lado de quem consegue ampliar, né, esse horizonte, consegue também te oferecer ferramentas. Então, pensem nisso, como as pessoas são importantes nesse processo. Os materiais, claro, são importantes, mas de onde vêm essas pessoas e esses materiais, né? Então, apoiem-se vocês também em ombros de gigantes, para vocês poderem olhar mais longe na trajetória de vocês, até após, que eu não tenho dúvida de que chegará, tá bem? Os links seguirão abertos lá no meu perfil, lembra que tá na minha bio, é um linkzinho do Linktree, e lá tem os links do Mercado Pago para os 3 produtos, tá? Método e mentoria separado, minha turma separada e o combo promocional dos 2 juntos. E o link permanecerá lá até as vagas preencherem. No momento em que preencher, assim, por uma limitação do quanto a gente consegue atender, eu vou desligar, eu tenho uma ferramenta assim que eu desligo os links, tá bem? Então eu espero que vocês tenham gostado. Se tiverem dúvidas, tá? Podem me mandar na DM, podem mandar para a Andressa também, já estou até falando por ela, que ela responde, né? Mandem aí que a gente... até chegou uma para mim, antecipado, de uma moça que não ia poder participar da live, mas ela mandou, ela quer saber se dá para usar a mentoria da Andressa e se meu método é útil para estudar para o Enan. É sim, tá? Então a Andressa, inclusive, é uma super passadora de Enan, ela é muito experiente. Ali, quem é autoridade em Enan é ela, inclusive, tá? Porque quando eu fiz o concurso não tinha Enan, mas ela super entende de Enan. E, obviamente, meu método dá para ser usado, porque a estrutura de como você vai estudar é a mesma, você só vai aplicar o Enan. E aí vocês estão falando com a Andressa que só sabe passar em Enan, então ela é maravilhosa e vai ajudar para quem está precisando, e é de fato um percalço, é um problema, tá? Falem comigo, eu estou sempre disponível ali na internet também, se tiverem dúvidas e tudo mais. Andressa, suas últimas palavras. Eu vou deixar o pessoal, vou tentar, que é a primeira live que a gente faz, então estou aprendendo a mexer, mas eu acho que eu salvo aqui no Instagram, para quem não... vai deixar salva, perfeito, maravilha. Que vocês tenham, podem falar com a gente. Tá. Beleza. Foi um prazer estar com todos vocês aqui. Eu agradeço também que vocês tenham prestigiado neste Dia dos Namorados, né? Parabéns pelo empenho, né? Que vocês, depois dessa live, tenham uma boa noite dos namorados, com jantares e passeios e tudo mais. Uma boa noite, um bom fim de semana para vocês. Andressa, foi um prazer estar aqui com você, como sempre é. Como foi um prazer te encontrar no restaurante do hotel e fazer a prova com você, e conversar e dar risada. E foi um prazer ter você na minha turma também, tá bom? Sempre maravilhoso estar contigo. Muito obrigado, pessoal. Uma boa noite para vocês. Tudo de bom. Boa noite. Beijão. Tchau, tchau.